Boa noite aí a todos, né? Chegamos aí no último dia de agosto. Vamos ter a segunda aula com a Ângela Coutinho hoje sobre o Paulo, apóstolo dos gentios, né? Um estudo que ela fez de várias obras importantíssimas. Se eu não me engano, eu deixei a lista semana retrasada, logo no dia seguinte, dos livros que ela disponibilizou, né? Deixei lá no grupo da AME Petrópolis, né? E nós vamos começar hoje, passando aí a palavra para ela, que ela vai falar logo depois que ele esteve ali às portas de Damasco, né? Então ela vai dar uma sequência ali naquele momento que ela parou, na terça-feira retrasada. Então tá contigo aí. Boa noite, Ângela. Que Boa Jesus te noite a ilumine, tá? todos. Pois é, que eles me ajudem a enfatizar essa personalidade tão importante, não é? Boa Verdade. noite a todos. Espero que nós estejamos atingindo o objetivo de estudo, de penetração, né, na doutrina. E, na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre os objetivos das exames desse... Saiu? Desse traçado. Estão me ouvindo? Tá sim, tá perfeito. Desse traçado médico espírita, né? Desse paradigma médico espírita. Aí vocês talvez me perguntem as razões de eu estar fazendo essa live sobre o Paulo Apóstolo, se em outras lives nós enfocamos muito da ciência terrena em conjugação com a ciência espiritual, não é? Então, será que eu estaria fugindo do enfoque colocado pela exames em suas diversas apresentações e objetivos? Eu digo que não. Apenas, talvez, ainda essa união ciência e espiritualidade não tenha sido percebido por muitas pessoas. O que eu quero dizer é que, dentro desse paradigma, encontra-se a beleza do posicionamento do Paulo, esse apóstolo responsável pela maior dilatação e penetração na doutrina da mensagem cristã. Então, como nós sabemos e já vimos através do seu percurso, que muitos de vocês talvez conheçam, e epístolas, o Paulo tinha grandes conhecimentos dos alicerces doutrinários e evangélicos, naturalmente baseados no estudo dele das Escrituras e nos ensinamentos trazidos pela lei mosaica, né? Entretanto, ao ser acionada nele uma abertura maior da sua mediunidade, da sua sensibilidade, através da visão psíquica na estrada de Damasco, a visão mental, todo um mundo foi descortinado, aliando a cultura humana à cultura espiritual. De que maneira? Através da sua fé, da confiança em Jesus, nas percepções deles que foram alastradas justamente pela captação extrasensorial. Então, Paulo, portanto, por meio dessa postura de fé, que era de confiança total na criação e em Jesus, ele conseguiu travar grandes lutas, impondo essa força espiritual a atenuar, a ultrapassar, a regenerar as suas imensas dores e sofrimentos. Por tudo que ele passou, vocês vão ver. Então, ele conseguiu ultrapassar isso, revivendo e sanando as chagas do seu corpo físico, após as várias lapidações, chicotadas e maus tratos. Então, assim, talvez, vou dizer, sem uma consciência daquilo que ele estava realizando, quer dizer, a união da fé dele com as movimentações das células do corpo orgânico, ele usou do impulso, da sua força, da manifestação do seu próprio espírito a movimentar as células dilaceradas do corpo carnal. Então, aí nós já vemos a ciência espiritual unindo a ciência da carne, das esferas reencarnacionistas.
Amigos, trazendo hoje a vida e a obra desse grande homem, médium e apóstolo do Cristo, nós percebemos claramente que, desde aquela época, a importância do seu papel no verdadeiro cristianismo, no cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, demonstrando como a própria ciência de hoje, já percebeu e exercita o quanto é importante a religiosidade e a espiritualidade, não é? Na ligação das criaturas com as suas degenerações do corpo e no fortalecimento de si mesmos, de suas dificuldades. Eu estava conversando com a Josi, por exemplo, a própria USP, a Universidade de São Paulo, e outras tantas, os médicos já estão colocando isso de uma maneira muito clara, evidenciando aquelas pessoas que têm mais religiosidade, como elas conseguem se reerguer, ultrapassar as suas doenças. Isso aí já existia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o paradigma médico espírita, ele não pertence somente aos profissionais da saúde. Não, ele pertence a todos nós. Todos nós fazemos isso, involuntariamente, inconscientemente. Somos seres eternos, pois a nossa condução e impulsos mentais, unidos e fortalecidos no Criador, na criação, em Jesus, nós vemos a condição de fazer reviver e sanar as diversas fragilidades dos nossos corpos, sendo naturalmente, vamos dizer assim, médicos de nós mesmos, não é? A podermos ultrapassar as tantas dificuldades que assomam nos nossos corpos e nossas mentes. Então, Paulo exercitou esse paradigma nele mesmo, unindo o que hoje a ciência terrena descobriu e enfatiza por exames e observações mais profundas. A ciência está confirmando tudo isso. Por isso é que eu trouxe, além de uma homenagem ao apóstolo, né? Eu trouxe essa vida dele, a exemplificação e estudo descortino de todos, pois o nosso maior médium, Jesus, também antes de qualquer pretensão de profissionais humanos, ele, o maior médico que existe, o maior médium, ele demonstrou o quanto a ciência do espírito pode estar ligado a impulsionar a ciência terrena, a ciência da matéria. Eu queria colocar isso aqui para vocês, porque nós viemos fazendo muita coisa dentro da ciência, né? E talvez pergunte, mas de repente ela já botou Paulo apóstolo. Por quê? Por duas razões, né? Pela beleza do seu posicionamento, por ele ter trazido a mensagem cristã, e vocês vão ver o percorrer da vida dele, né? Aí eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, que saiu até no Ceareiro, né? Em nome de Jesus, o nosso irmão Paulo foi rejeitado pela família, perseguido pelo sinédrio, difamado pelos amigos, preso, torturado, açoitado, apedrejado, sofreu 2, 3 naufrágios, picado por uma víbora. Eu perguntaria, quem se habilitaria a acompanhá-lo em sua viagem até Roma para ser decapitado? Quem teria coragem de acompanhar Paulo, não sei quantos 1000 quilômetros que ele andou pela Europa, pela Ásia, por tudo que foi lugar? A gente tem que pensar nisso. Nós faríamos isso? Nós seríamos capazes de acompanhar esse apóstolo? É só para vocês terem noção agora. Vamos lá, Marquinhos. Gente, nós continuamos também com a campanha do feijão, tá? Está precisando ainda. Vamos relembrar um pouquinho. Só um minutinho que a pergunta me deixou aqui muito reflexivo. Pois é. Será que nós... Olha só, eu vejo o seguinte, nós estamos acompanhando hoje a mensagem de Jesus? Nós estamos com conforto no nosso lar,
com todas as comunidades, podendo pegar avião, trem, ônibus, carro, bicicleta. Ele foi a pé. Foi a pé. Vocês não vão antecipar, não, mas é impressionante. Impressionante. Vamos resgatar isso aí, né? Lembram disso? No meio da estrada surge uma claridade. Saulo cai e vê a semblante de um homem. Olhar profundo, seus olhos se cruzam e ele fica cego. Cai do cavalo e ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não enxerga nada, cegueira completa. Quem és tu, Senhor, a que eu persigo? Quem és tu? Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, essa revelação foi algo que sacudiu, né? Sacudiu Paulo, né? E foi uma visão psíquica, uma visão de um médium, porque depois de cego ele passou a ver com a visão da mente, né? E isso aí ia mudar toda a ideia central da vida do Paulo. Pode passar, Marco. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, senão eu me perco também. Então, que queres que eu faça, Senhor? Aí Jesus diz: vai à cidade e lá te será dito o que deves fazer. Chamou os companheiros, estava à distância, atônitos, né? Com a luz e as vozes. Eles viram o clarão, mas não viam ninguém. Só ele via pela visão psíquica, pela mediunidade dele. Então, um momentinho aí. Jacó, que acompanhava, foi com Saulo, conduziu até Damasco. Demétrio e Jonas decidiram levar a notícia ao Sinédrio em Jerusalém, pois achavam que ele estava perturbado. Aí ele pede para o Jacó levá-lo à casa do amigo dele, Sadoc. Então, que quando Sadoc viu o que tinha acontecido, não quis recebê-lo. Paulo, então, ficou hospedado na rua direita e Jacó retornou a Jerusalém, dizendo que tinha compromisso de família. Eu acho que o cara ficou apavorado e quis sair dali, né? Saulo ficou sem comer, sem beber, pensando, e retiraram-se os amigos todos, ficou sozinho. Agora, o Hermínio de Miranda faz uma simetria com Lutero, que aconteceu mesmo na estrada que levava Lutero a Erfurt, na vizinhança de Schottenheim. Schottenheim, não sei se estou dizendo certo o nome. Apareceu uma visão no céu, um fenômeno mediúnico, não um simples fenômeno atmosférico. Lutero foi jogado ao chão. Recebeu o impacto de uma visão espiritual com força suficiente para fazê-lo voltar e iniciar a sua vida em novas bases. Por quê? O pai de Lutero queria que ele fosse doutor da lei. Mas, a partir desse dia, Lutero toma uma nova direção na sua vida. Ele entra para o sacerdócio. Quer dizer, o mesmo aconteceu com Paulo e com seu pai. Seu pai também não o aceitou em casa. Mandou ele embora. Então, pode passar. Aí vocês perguntariam, Saulo mudou de caráter? Não. Ele mudou o ideal, a causa que ele patrocinava. Somente isso. A grande maioria dos pais sempre fazem esse tipo de idealização para os filhos, né? Que gostariam que os filhos fossem, né? Pois é, mas não pode impedir, né? De cada um tem o seu caminho. Exatamente. Um ideal. Uhum. Bom, o que Saulo pensou sozinho? Ele viu que Jesus lhe apareceu crucificado, glorioso. O Nazareno estava continuando a obra na pessoa dos seus discípulos. E todos os companheiros de Saulo viram o clarão e perceberam as palavras do céu, sem compreender aquilo que estava sendo dito, né?
Então, de um momento para outro, teve a alma de Saulo de realizar esse salto mortal do fantástico mosaísmo, né, para o decidido cristianismo. Então, vibram, através de todas as epístolas desse homem secular, a nota dominante. A nova vida em Cristo nasce da morte do homem velho. Realmente, foi uma muito guiada. Então, Saulo sozinho, Ananias recebe de Jesus o seguinte apelo: Ananias, põe-te a caminho, vá à rua direita, na casa de Judas, um tal Saulo de Tarso. E onde é que eu estou? Peraí, senão eu me perco. Vá até ele está orando, vai, porque esse homem é um instrumento por mim escolhido para levar meu nome diante dos pagãos, de reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre sofrer por meu nome. Aí Ananias foi levar Paulo à praia do rio Barada, que irriga a cidade de Damasco, e mergulhou nas águas numa consagração simbólica do Cristo. Saulo compreendeu o profundo simbolismo desse ato. Entra na água um homem profano e sai da água um homem sagrado. Nesse momento, ele sentiu desvanecerem-se de suas pupilas as trevas. Voltou à luz dos olhos. Ele teve a impressão de que caíam escamas dos seus olhos, não é? Como se refere Lucas. Voltou à estalagem, tomou alimento, recobrou força e rumou para uma nova vida. Na sinagoga de Damasco. Bem, no seu entusiasmo inicial, porque ele era inteligente, perceptivo, Saulo procura aquele amigo, Sadoc, que tinha ido na casa dele, tendo suas primeiras decepções, e é levado pelo ex-amigo, segundo seu desejo, à sinagoga, onde, quando ele começou a falar, as suas palavras geraram tumultos e apuros. Então, Ananias sugere a ele, né, que um período de aprendizado, no silêncio e no recolhimento. E os seus argumentos convencem Paulo que elege a região de Palmira para hospedá-lo por algum tempo. Essa escolha deve-se ao fato de encontrar em Palmira seu velho mestre Gamaliel. Aliás, eu quero fazer uma correção aí, que o Iléu, que eu falei que era pai de Gamaliel, era o avô de Gamaliel. Então, ele foi para Palmira, que ele sabia que ia encontrar Gamaliel lá. E esse encontro dele com o mestre foi para ele muito importante, né? E ambos se identificaram nesse ideal cristão, já que Gamaliel já estava aposentado e também se convertera, e conheceu a doutrina de Jesus pelas anotações que Levi tinha dado a ele. As anotações de Levi que Simão Pedro tinha dado a ele. Então, ele entra e começa a falar de Jesus na sinagoga, podendo ser ele o Messias prometido, o Filho de Deus. Então, foi uma confusão geral por parte dos judeus. Desconfiança, né? Porque ele foi considerado traidor. Juraram morte, né? E não acreditaram na sinceridade das suas intenções. Olha só, eles tinham razão, não tinham? Como admitir, né, que o feroz inimigo do Nazareno, de uma hora para outra, se transformasse em apóstolo do Evangelho? Não é? Não tinha como. Depois disso, ele aí eu até coloquei aí, né? Ele, espírito autônomo, gênio dinâmico, ele era terrível. Na qualidade de cidadão imisso à lei mosaica, ele tinha uma condição de fala, de uma inteligência, de concatenação de ideias, de tudo, né? Mas aí ele, depois disso, ele resolve dar uma pausa e vai para o deserto da Arábia,
para o oásis de Dan. E tinha nesse oásis um casal, Áquila e Prisca. Eles são muito citados no Evangelho, que, na visão dos historiadores e teólogos, foram o primeiro em modelar casal cristão. Áquila e Prisca têm uma importante atuação. Então, ele passou 3 anos nesse deserto de Dan. Ninguém sabe, ele ficou oculto ali, estudando, pensando, né? E exemplificando a humildade, trabalhando com o tear para poder se manter. Cirilo pergunta: há alguma explicação por que os acompanhantes de Saulo não ficaram cegos? Não tem explicação, porque eu acho que a luz foi direcionada para ele. Eles viram o clarão, mas olha, eu vou colocar aqui para vocês uma coisa. O clarão de Jesus é mais do que um sol. Ninguém aguenta. Ele ficou cego, quer dizer, Jesus bloqueou a visão física dele para que ele abrisse a visão espiritual. Não tem explicação nenhuma. Podemos ir. Aí, outra coisa. Olha a simetria, momentinho só, pode parar. A simetria que eu estou fazendo a vida dele, ao mesmo tempo estou trazendo as simetrias do Hermínio de Miranda a todos vocês. Aconteceu o mesmo com Lutero. Depois que Lutero recebe a sua licenciatura e doutorado em Wittenberg, não se sabe das razões que o levaram a Erfurt nessa época, outra cidade. Tem uma lacuna aí também de 1 ano e meio, tal como na vida de Paulo. Ninguém se refere aos 3 anos do deserto de Dan de Paulo, entre a primeira pregação em Damasco e a segunda, quando ele sai por cima de um muro metido num cesto. Seria uma outra simetria histórica? Hermínio de Miranda coloca isso. Então, depois de mais de 1000 dias, nos diz Emmanuel, e após quando Saulo recebe a notícia da morte de Gamaliel, eles resolvem deixar o deserto e iniciar outras atividades. Então, Prisca e Áquila foram para Roma e Saulo queria regressar a Damasco e voltar à cidade dele de Tarso, a fim de falar com os familiares deles e ver o pai dele. A mãe dele já tinha falecido quando tomou conhecimento de uma prisão dele, né? Que o Sinédrio emitiu uma prisão para Paulo. E ele tinha uma irmã. Essa irmã voltou para a cidade de Tarso. Então, ele achou que era perigosa a permanência dele em Jerusalém, pois a prisão tinha sido decretada e não sabia o que podia acontecer. Então, Saulo, Marco 40. Pode voltar, é o anterior, Marco, sim, está certo. Está certo. Então, a fé dele... Não é isso que eu quero botar. Espera aí, tem uma outra coisa aqui, que Hermínio de Miranda... Hermínio de Miranda faz uma apreciação dessa busca de Lutero dentro de textos bíblicos, como Saulo, que passa do farisaísmo que nele se instruíra. Então, isso aí tudo estava a dispor do Lutero também, que conhecia em profundidade, que ele foi criado num farisaísmo também redivivo, não é? E a fim de estudar os vícios e entender os vícios. Ele queria ver o que estava acontecendo aí. Ele não aceitava aqueles padrões da época, né? O procedimento humano dos bispos, daqueles padres todos diante de Deus. E ele queria estudar essas mazelas espirituais em fontes mais puras. E ele se pauta sempre nas epístolas de Paulo, sempre. Aí ele diz, ele se refere, a fé tinha se perdido para Lutero na rotina. Ficou uma rotina de fé. A caridade aviltara-se no interesse e na esperança, murchara a míngua de seiva. Por quê? A caridade tinha aquelas
Oh, meu Deus, como é? Aquelas... eu esqueci o nome agora. Indulgências, não? Indulgências, isso aí. Tinham as indulgências e ele não concordava também com isso, né? Então, Lutero, ele queria seguir caminhos trazidos por Jesus. E ele não estava vendo isso, não estava encontrando isso na postura da Igreja Católica, né? E Lutero ele era austero, ele era meditativo, piedoso, sensível e dedicado aos estudos da Bíblia. Então, ele não poderia deixar de sentir um impacto que estava havendo, um contraste que estava havendo entre a mística dos autores prediletos dele, que ele lia e estudava, principalmente Paulo, e a realidade que estava diante dos seus olhos. Então, e o mesmo aconteceu com Paulo, diante das colocações rígidas dos artifícios e hipocrisias dos irmãos do Sinédrio, do farisaísmo, com aquele culto exterior, sem uma profundidade maior. Então, a Hermínio de Miranda faz essa simetria também. Eu coloquei para que nós pudéssemos, ao mesmo tempo, dar uma olhada lá e cá. Pode passar. Aí vamos ver essa síntese aí. A Gilda coloca: a ida de Saulo ao deserto me faz pensar no tempo que Jesus também passou no deserto antes de começar a sua pregação. O que você me diz a respeito? Dos 18 aos 30 anos, não se sabe o que Jesus fez. Parece que ele ficou no meio dos essênios, o povo essênio. Depois esse povo se diluiu. Nós vamos chegar nisso, tá? Então, eu coloquei aqui a síntese da vida do Paulo. 30 anos de farisaísmo em Tarso e Jerusalém. 3 dias de concentração em Damasco, por aqueles dias que ele ficou naquela estalagem. 30 anos de indefeso apostolado mundial. E tudo isso ruborizado pelo sangue do martírio de Estevão. Aquilo era um peso. Os 3 ou 4 anos seguintes, mais ou menos, de 39 a 42 ou 43, ele passou em sua cidade natal. A conversão de Paulo é comemorada no dia 25 de janeiro. E sua festa é celebrada em 29 de junho, com a festa do São Pedro, o apóstolo. Sabe por quê? Porque eles foram executados no mesmo dia. Olha que coisa, hein? Bom, na verdade, existem 3 partes na vida dele. Tarso a Damasco, que ele era fariseu e perseguidor. Depois, de Damasco a Roma, era apóstolo e organizador. E de Roma a Hóstia, prisioneiro e mártir. Eu coloquei isso para a gente ter uma ideia total da caminhada dele. Pode passar. Agora nós vamos voltar outra vez às marcas do Cristo. Hermínio faz outra simetria muito interessante. Então, ele diz: dramático aquele momento, e que tremenda e desassombrada coragem de um pregador que mal saíra das hostes dos que castigavam os seguidores de Jesus. Não iremos encontrar outra vez esse destemor e esta segurança, esta autoridade veemente, senão 1.500 anos depois, na figura destemida de Lutero, para quem nada era sagrado, intocável e incensurável, senão a palavra de Jesus. Se fecharmos a porta da comunicação com a esfera do Mestre, como receber os seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Olha, quanta sabedoria nessas palavras dele, de Lutero. Né? Bom, pode passar. O que aconteceu? Com o correr do tempo, a mediunidade foi banida da igreja. Né?
E, daí em diante, por mais inspirados fossem os líderes, amorosos e humildes, foram muitos mártires feitos. E a igreja iniciara um longo e penoso processo de esvaziamento. Esqueceu-se das suas origens, ligadas todas aos fenômenos espirituais de legítima autenticidade. Acho que foi a ressurreição, as manifestações claras e indiscutíveis de Jesus em Jerusalém, na Galileia, a cena do Pentecoste, o chamado de Paulo nas vizinhanças de Damasco, a libertação de Pedro, as curas, vocês vão ver isso tudo. Então, a igreja abafou isso tudo. Abafou, quer dizer, os homens. Então, vamos continuar. Quanta manipulação, né? Quanta manipulação. A mediunidade. Vamos falar um pouquinho da mediunidade. Essa explosão mediúnica dele que se deu na estrada de Damasco, né, já mostrava que ele tinha uma estrutura espiritual já preparada para isso tudo. E até o Hermínio de Miranda, ele conjectura muito sobre o fenômeno desesperado dele, aquele fanatismo do Paulo em querer pegar e aquela coisa de pegar os seguidores de Jesus. Ele acha que ali pode ter havido um processo obsessivo de Paulo, porque Paulo tinha o problema da epilepsia também. Então, a mediunidade dele estava conturbada e ele sofria muitas atuações, como Lutero. Lutero também tinha atuações, visões na cela dele, perseguido, foi muito perseguido, né? Então, essa chamativa de Paulo feita por Jesus demonstra que ele era um instrumento. E que instrumento para levar a palavra de fé. Então, essa escolha precedeu naturalmente, foi feita no plano espiritual. E Paulo sabia disso. E ele fala aos Gálatas, ao povo Gálatas: mas quando aquele que me separou do seio de minha mãe e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim a seu filho, para que eu o anunciasse aos gentios. Fui sem pedir conselho, nem à carne, nem ao sangue, nem à família dele, né? Então, a tarefa dele já estava definida no mundo espiritual, através da mediunidade, da inspiração, principalmente depois que Jesus designa Estevão como seu guia espiritual, seguido pela figura que ele amava da noiva dele, da Abigail. Então, em muitos momentos, o mundo espiritual não se limitava a inspirar, mas dizia claramente, vocês vão ver mais adiante, o que ele tinha que fazer. Então, olha só, sem a mediunidade, o cristianismo não seria o que foi. Vocês não acham? Emmanuel coloca isso. Ele não seria o que foi, porque Moisés era médium, todos médiuns, todos os apóstolos eram médiuns. Então, a igreja cerceou isso. No princípio pode passar no século IV, começaram a extinguir-se, por ordem dos novos donos, os focos luminosos. A mediunidade se exercia nas igrejas cristãs, e aí começou a decadência, não da ideia ou da doutrina, começou a decadência do movimento em termos espirituais. Vocês veem que a igreja não dá abertura à parte espiritual, só a parte teórica, bíblica, mais nada. E Emmanuel coloca isso no seu livro Paulo Estevão. O cristianismo sem o profetismo, isto é, a mediunidade, seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta da comunicação com a esfera do mestre, como receber os seus ensinos? Kardec os recebeu assim. Os sacerdotes são homens, os templos de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Deus operava por meio de Paulo milagres
extraordinários, diz Lucas. Lucas era o médico que ficou junto a ele. Aí Hermínio de Miranda coloca: quantos séculos transcorreram? Quantos espíritos, quantas dores foram experimentadas? Quantas sombras envolveram a Terra apenas porque alguns espíritos desavisados acharam que nem a mediunidade precisava do cristianismo, nem o cristianismo, como movimento, precisava da mediunidade. Gente, isso aí é uma coisa importante, né? E depois vem aquela fase negra da igreja também, né? Das fogueiras da Inquisição. Então, olha só, como o homem manipulou tudo isso. Mas Paulo foi mais forte. Pode passar. Então, nós vamos agora à primeira peregrinação de Paulo. Na verdade, ainda de Saulo. Né? De Saulo. Olha só como ele andou nisso tudo. Né? No Mediterrâneo, Capadócia, em todas essas cidades aí. E ele visita inicialmente Cesareia. Ele visita Cesareia, aí eu só pude botar um pedaço do mapa. E vai para Tarso. Aí ele revive os cenários da sua infância. Procura o seu pai, pede ajuda, dizendo que ele está cansado, doente, mas o pai o expulsou de casa. Mas, quando ele se retirou sob uma dor imensa, o ex-rabino recebeu do serviçal da casa uma bolsa com dinheiro. Como o pai, Isaac, não queria parecer impiedoso e implacável, mas como fariseu, ele não conseguiu suportar a subversão das ideias do filho. Mas ele mandou dinheiro para Saulo. Né? Então, Saulo sentiu-se um estranho na sua própria pátria. O mundo mudara. Não, o mundo pouco mudara, mas ele mudara muito. Ele mudou muito. Então, quando às vezes nós vemos uma pessoa, a pessoa fez isso, fez aquilo, eu não aceito mais essa pessoa, a pessoa muda. Com o tempo nós mudamos. Com o tempo nós nos modificamos. Não é? Todos nós. Então, por que não aceitar? Por que se mudou para melhor? Aí, pode deixar aí. O que ele fez? Ele foi para os campos e foi para atingir as alturas do Tauro, montanha, né? Cadeia de montanha. Quando chegou de noite, ele entrou numa das cavernas e foi dormir. Entrou em êxtase e sentiu-se transportado a um outro mundo de luz diáfana, sentindo sons maravilhosos, numa beleza e felicidade total. E Emmanuel nos diz isso, que esse fenômeno ele foi narrado em Coríntios 2, 12, 2 a 4. Quando ele desperta dessa visão de plano espiritual, ele vê a figura de Estevão e Abigail e começa a conversar com Estevão e Abigail, né? E que constituíram para ele como que um programa de trabalho, organizar o trabalho dele para o futuro do apóstolo dos gentios, centrado no amor, no trabalho, na esperança, no perdão. E essa experiência para ele, imagina se aparece para nós assim, é uma coisa fantástica. Ele ficou renovado, envolvido por muita paz, né? Então, essa aparição, pode passar, Marco, seria a primeira de uma série de 4 viagens que ele faria numa tentativa de evangelizar o mundo greco-romano. E aí ele inaugura o seu apostolado com melhores disposições, né? O método dele de evangelização, pelo deslocamento da sinagoga para o ambiente da casa como local de reunião e celebração, foi assim, mas isso foi de grande importância para ele, para a emancipação da mulher cristã também. Por quê? Porque na sinagoga a mulher não tinha uma participação ativa. E na casa de família cristã, onde ele ia, elas podiam acolhê-lo, ouvir,
e até presidir uma igreja doméstica, né? E quando na Epístola de Gálatas ele diz: não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Cristo, né? E aí, nesse momento, é que aparece para ele um jovem médico, desejoso de saber o que se passava ali naquela, com curiosidade de saber o que estava se passando naquela comunidade. Chamava-se Lucas. Lucas afeiçoou-se a Paulo e a Barnabé e ficou com eles por muito tempo. Então, ao dirigir-se à comunidade, na despedida, Lucas propôs que fosse usada para designar aquele grupo a palavra cristãos, que mais adequadamente recordava o Cristo, do que a expressão caminheiros, viajores, peregrinos, né? Chamava de todos esses nomes. Então, todos aceitaram, né? E isso se espalhou pelas comunidades, modificando a antiga denominação. Porque cristãos, por quê? Baseados no Cristo. Depois a gente explica isso para diante. Pode passar. Querem falar alguma coisa? Aí Paulo atinge a cidade de Antioquia. Era uma cidade cosmopolita, que misturava todas as raças do mundo conhecido. Era a terceira cidade do Império, depois de Roma e de Alexandria. Cidade de negócio, de luxo, de teatro e de grandes viciações também. Então, o foco primordial das missões cristãs, na verdade, foi Antioquia. Tá? Tem duas Antioquias, tem uma outra Antioquia da Psídia, tem outra. Então, nessa comunidade, tinham duas facções. Na comunidade cristã de Jerusalém, duas facções. Hebreus, olha só, é uma confusão muito grande. Hebreus e helenistas, que entravam em choque. Então, resultando na eleição dos 7 diáconos, que desempenhavam um papel importante nas epístolas de Paulo, como nos livros do Novo Testamento. Mas olha só, o Saulo trabalhou nessa cidade, pode deixar aí, Marco, por 1 ano, sob a direção de Barnabé. Quem, na verdade, ia na frente era o Barnabé. Mas ele pregou, ensinou, instruiu os neófitos, expôs o ministério de Cristo perante as assembleias. Então, o Paulo e o Barnabé sempre falavam sobre um sagrado respeito à justiça, à caridade, à fidelidade, à verdade e à sinceridade nas coisas. E essa largueza de vistas e essa liberdade de espírito, isso são as marcas características da alma paulina, de Paulo. E não tardariam a levar o apóstolo dos gentios a conflitos com os arautos do evangelho, ainda dominados pelaquela teologia do mosaísmo tradicional. Aí as brigas vão ser muito grandes. Pode passar. Para vocês entenderem, eu fiz essa disposição aqui. Na época de Jesus, existiam várias seitas. Jesus fez referência a alguns. Hebreus seriam os cristãos que vieram do judaísmo da Palestina, sobretudo de Jerusalém, hebreus. Helenistas seriam os cristãos que vieram da diáspora, quer dizer, que se subdividiam em helenistas da diáspora, prosélitos, que eram chamados os candidatos à religião mosaica, e tementes a Deus, os curiosos, né, da religião, que de vez em quando iam para assistir às funções religiosas. Existiam os cristãos helenistas, eram ditos da diáspora, aquela dispersão que houve, a diáspora, né? Quando eles foram convertidos no judaísmo e viviam fora da Palestina, na diáspora. Por exemplo, Barnabé seria um deles também,
que veio depois da diáspora. Existiam os cristãos helenistas, eram os prosélitos, que eram convertidos, oriundos do paganismo, mas aceitando o judaísmo, inclusive a circuncisão. Antes de se tornarem cristãos, eles se tornaram judeus. Aí vai ter outra confusão depois. Pode passar. Os cristãos helenistas eram aqueles tementes a Deus, quando eram convertidos do paganismo, mas que tinham simpatia pela crença judaica, né? Embora não aceitassem aquelas observâncias do judaísmo e não aceitavam a circuncisão. Isso foi tema de briga entre ele e Pedro. Fariseus eram aqueles radicais, aqueles que acreditavam na imortalidade, na pena, mas não aceitavam a convivência com os estrangeiros, nem as inovações. Os escribas eram os encarregados de escrever e interpretar as leis junto com os fariseus. Os essênios, aqueles que viviam em comunidades isoladas, semelhantes a mosteiro, em geral fora da cidade, como nas montanhas de Curã e no Monte Nebo, de onde saíam para atender os necessitados. Não admitiam sacerdotes, celibatários, estudavam e praticavam a medicina, aceitavam a reencarnação e eram considerados os mais espiritualizados entre os judeus. Esse povo depois desapareceu. Parece que Jesus ficou aí. Tem um livro da editora Record, da Claire Prophet, que fala dessa época de Jesus, de 18 aos 30, que parece que ele ficou entre os essênios. Pode passar. Bom, aí vem cristãos, nazarenos, católicos, jesuítas. Refere-se Lucas, nos Atos dos Apóstolos, que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, cristianoi. Os judeus chamavam-nos geralmente nazarenos. Então se intitulavam irmãos, peregrinos, viajores, né? Se o nome do Cristo, em vez do vigoroso codinome Cristo, olha só, tivesse servido de base para designar os apóstolos do crucificado, seríamos hoje todos chamados jesuítas, de Jesus. Entretanto, jesuíta é aquele que é de Jesus. E o que decide é o hábito interno, uma atitude íntima da alma, e não um complexo de regras ou de indumentárias exteriorizadas, né? Então, mais tarde, esses cristãos foram chamados católicos, que é uma palavra formada por dois radicais, katá e olos, segundo o todo. Homem segundo o todo. É aquele espírito que encara a vida de uma maneira total, que não conhece a pequena realidade do aquém, senão também a realidade espiritual do além. É um homem integral. Será que os católicos são homens integrais? Será que eles visualizam esse homem como um todo, né? Eu não sei. Eu acho que o catolicismo está tão bloqueado que não consegue. Entrou na ritualística, a meu ver, que eu acho que não consegue. Então, todo cristão e todo católico que vivesse de fato o seu nome, necessariamente seria chamado um homem perfeito, um verdadeiro homem crístico. É isso aí. Pode passar. Alguém quer falar alguma coisa? Isso tudo é para vocês tomarem conhecimento do que vai acontecer. Pode passar, Marco. Ele combatia essas práticas exteriores, né? Jesus também exemplo, combatia isso. a gente vê você está traçando esses paralelos com meu Deus, fugiu o nome agora. Todos esses da enfoques igreja. aí. Isso vai causar daqui para diante muita polêmica entre eles, entre os porque apóstolos. a circuncisão para eles tinha um significado de fazer uma aliança, né? Não, a circuncisão
para eles, era o batismo do judeu. Era no 8º dia, né, que era feito. O batismo do judeu chama-se circuncisão. É o batismo do católico, é a pia, né? Que significa inserção como povo eleito, né? A circuncisão, ela Não, significava isso, né? não. A Como pertencer ao circuncisão povo eleito, né? é o batismo na lei mosaica. Então, que É um aí a partir batismo, daquele momento ali estava eleito como povo ligado como Então judeu. e na verdade a gente sabe que esses atos exteriores não vão ligar a nada, né? O que vai Mas ele houve já uma polêmica nisso. Houve exatamente polêmica. Tem uns que aceitaram a circuncisão, outros não. Aí vocês isso. vão ver daqui para frente. Pode passar. Então, o espírito do Nazareno, ele transpôs as fronteiras da Palestina. E Paulo teve oportunidade de ter acesso espiritual aos ensinamentos de Jesus, relatando com uma pureza muito grande a linguagem e a mesma verdade mais tarde divulgada por Allan Kardec, que estabeleceu unidade de conceitos revelados em épocas diferentes. Bom, aí vamos a Jerusalém. Jerusalém era a cidade das mais antigas e venerando as tradições, né? Ainda é, né? Ainda é. Antioquia foi o ponto de partida das iniciativas missionárias de Paulo. Roma, depois de Constantino Magno, viria a ser o primeiro centro da igreja, poderosamente organizada nos moldes jurídico-político dos antigos Césares. Olha só a política entrando na religião. Na epístola aos Romanos, o Paulo via o plano a cuja realização ele ia consagrar toda a sua vida, que era implantar o evangelho em todos os campos do império, desde Jerusalém até os confins do Ocidente, chamando todos os povos do mundo conhecido para a luz. São 14 epístolas atribuídas a Paulo. 14. 10 dirigidas a comunidades ou igrejas, e as demais a companheiros ou discípulos da mesma fé, todas escritas em grego, na língua que ele era mais versátil e que era a língua mãe do cristianismo, né? Então, nós temos aí... Pode passar, Mar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, capítulo 15, item 10, uma comunicação de Paulo. Vocês depois podem ver nesse capítulo, ele fala, fora da caridade não há salvação. É aquela citação tão bonita de Paulo, né? Então, capítulo Pois 15, é, item 10. é engraçado que no Evangelho, né? Ele, segundo o Espiritismo, ele não usa essa bela citação, ele não usa a palavra amor, ele usa a palavra caridade, né? E ao Porque a longo caridade é ampla, ela abrange tudo. e ao longo dos tempos foi substituída pela palavra amor, né? Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é sobre isso que você está falando, né? Nesse É, capítulo ele é, não fala da palavra, ele não usa a palavra amor, ele usa a palavra caridade, né? pois é, eu ainda não consegui ver o que aconteceu ali. Porque, na Uhum, verdade, ele fala da caridade. Meus filhos, na máxima, fora da exatamente. caridade, não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Então, eu não sei quem foi que trocou isso aí, mas é a caridade que ele está falando. Agora, Exatamente, uma exatamente. das. Hein? Exatamente isso, alguém trocou. É.
E eu quero colocar uma coisa aqui para vocês. Olha só. Uma das qualidades mais simpáticas, vamos dizer assim, do caráter de Paulo era a sua universalidade. E eu vejo essa universalidade no nosso amigo Carruá. Ele tem essa universalidade. Então, eu queria também, no capítulo 15, o item 10, tem uma das comunicações mais lindas de Paulo, na página 198, pelo meu Evangelho, e 199. Eu não vou ler tudo aqui, vocês podem, capítulo 15, item 10. Então, uma das lutas também do Lutero era sobre essa máquina e compressora manipulada pelas autoridades religiosas sentadas no trono de Pedro. Foi o que revoltou ele. Aí ele pergunta, Pedro tinha algum trono? Vestia-se de ouro e púrpura? Cobrava dízimos ou vendia indulgências? Decretava excomunhões? Estabelecia conchavos com os poderosos da época? Conquistava territórios? Permitia fogueiras para queimar gente que não pensasse como ele? Deixava que os reis lhe beijassem os pés? Olha só, por tudo isso e muito mais que Lutero lutava. Para quê? Para trazer a pureza do cristianismo, exatamente como Paulo. Exatamente. Vamos adiante. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Eu coloquei alguma coisa, eu não coloquei tudo para deixar vocês lerem as marcas do Cristo também, porque Hermídio de Miranda hoje, eu acho que se ele tivesse vivo e se conhecesse Carruá, eu acho que ele ia fazer alguma simetria nisso aí. Não sei como, mas eu acho que sim. Vamos no outro, Marcos. Vamos à peregrinação do Paulo. Ele deixou Antioquia no ano de 46 e foi para Chipre. Aí, em Chipre, aí nós estamos vendo uma imagem do antigo teatro de Salamina, em Chipre, daquela época. Vocês veem que é um vale, né? Aqueles teatros, né? Fazia assim essa formação, então tudo aqui embaixo que era falado subia, se ouvia tudo, né? Pode passar. Olha só, em Chipre, Paulo e Barnabé levavam na companhia de João Marco, que era sobrinho do Barnabé. Em Salamina, ensinavam nas sinagogas. Aí eles visitaram 15 principais cidades da ilha de Chipre. As suas peregrinações levaram meses. Segundo o historiador Plínio, o Chipre mede de leste a oeste 150 quilômetros de linha aérea. Olha só o que esses homens fizeram em Chipre. Depois eles foram convidados pelo governador de Chipre, Sérgio Paulo. Tem coisas interessantíssimas que vão acontecer aí. Para uma conferência no seu palácio. Em face dos ouvintes pagãos ou ético-cristãos, ele fala de Deus em nós, inferindo daí a existência de um Deus acima de nós. E aí ele termina por falar Deus em nós, Jesus Cristo. Paulo fica vibrando. E Saulo lembra o apóstolo. Isso aí é uma que vai acontecer depois, tá? É um episódio que aconteceu. Lembra do Gesiel, do irmão da Abigail? Então, Gesiel, como Sérgio Paulo, ficou curado com os cuidados de Gesiel. Lembram disso? Eu não passei ainda? Passei. Então, Paulo se lembra disso e ficou muito entusiasmado. E Sérgio Paulo ouve e quer ouvir sobre o mesmo assunto. A opinião, olha só, de um amigo dele, ocultista, chamado Barjesus. Sérgio Paulo estava muito doente e tinha contratado os serviços de Barjesus, mas não estava melhorando de jeito nenhum. Aí pode passar.
Aí o ocultista, procurando refutar os argumentos do Paulo e apartar da fé em Cristo o governador romano, Paulo revida com uma tática nova e desconcertante e exclama: ó filho do diabo, olha só, cheio de... Não era mole, não. Cheio de toda falsidade e malícia, não cessas de perverter os caminhos restos do Senhor. Cravou os olhos nele e exclamou: eis que vem sobre ti a mão do Senhor. Serás cego e não verás o sol por certo tempo. No mesmo instante, trevas espessas envolvem o feiticeiro. Cego, tateando em derredor, procura quem lhe estende a mão. O procônsul, ele era Paulo Sérgio, procônsul, à vista disso, sente-se tremendamente abalado, porque ele crê na doutrina de Jesus. E ele se junta a Paulo e Barnabé. E a partir desse momento, Saulo passou a assinar-se Paulo, conjugando nessa decisão uma homenagem ao procônsul, que era Paulo Sérgio, e caracterizando os primeiros sucessos, não é? No andamento da sua doutrina. A partir daí é que ele assume a liderança da missão dele. Não coloca o nome de Barnabé na frente. Primeiro é o de Paulo. Então, Paulo ele faz uma homenagem ao procônsul Paulo Sérgio. E depois desse acontecimento, ele aparece como figura sempre nas expedições. Barnabé fica como auxiliar dele, né? E aí, olha só, nesse momento, o que nós podemos ver? Nós temos que ver, avaliar, uma atuação de Jesus em Paulo, demonstrando uma condição mediúnica de alta captação, abrindo uma frequência com o mestre, né? E dispondo ele as possibilidades de atuação nos campos de energia humana. O que ele viu? Ele viu que ele estava obsidiado. Ele viu que ele era um manipulador. Né? Então, você vê aí a captação mediúnica do Paulo. Bom, aí Paulo vai para Atália e Perge. A Yara está dizendo que já ouviu. A caridade é o amor em ação. Com certeza, mas eu não sei por que eles trocaram caridade para amor, quando a verdadeira frase é de caridade. Marco, pode passar, Marco. Aí eles vão para a cidade de Atália e Perge. Aí é uma igreja, uma construção que mostra que mais adiante ele foi decapitado nesse local, em 45 depois de Cristo. Na verdade, Paulo nunca se encontrou com Jesus, né? Nunca se encontrou com ele. Pode passar. Mas Paulo queria novos horizontes. O sobrinho de Barnabé não quis acompanhar os dois, protestou, porque Paulo queria pregar os povos bárbaros, né? E queria para regiões que nunca foram exploradas, né? E ele queria subir essas montanhas, que eram às alturas do Taurus, contanto que em tudo seja pregado Cristo. Aí Barnabé, coitado, sofreu muito porque teve que deixar o sobrinho, né? E Paulo se lembra da frase de Jesus: quem empurrar o arauto e olhar para trás não é idôneo para o reino de Deus. E foram. Gente, eles dormiam em cavernas, comiam crostas de pão velho, olivas, tâmaras, e adormeciam de fadiga, não é? Então, ele pensava o seguinte, olha só, que naquelas montanhas sem sinagogas, sem caminhos nem pontes, ele não entendia, o sobrinho do Barnabé, ele não entendia a temeridade do Paulo, dessa aventura do Paulo,
Então, travou-se ali entre João Marcos e ele um conflito muito grande de ideias. Por isso que depois ele volta para caminhar com ele. Então, para Paulo, na verdade, só existe assim. Ele é enfático, só existe o cristão integral. Sem outras condições, nem compromisso com o mundo, nem com a natureza, nem com a sociedade. Então, ele é rígido na fé, né, na razão. Mas ele via em João Marcos um colaborador. Mas João Marco não aceitou aquilo ali, né? E João Marco foi o que ficou com ele durante todo o tempo do cativeiro em Roma. Pode passar. E nesse momento aí que eles estavam nas cavernas, eles foram assaltados. Eles foram assaltados, mas foram deixados em paz porque foram considerados como mendigos, porque não tinham nada. Imagina, hein? Aí eles vão para Antioquia de Pisídia. Antioquia de Pisídia, né? Essa cidade que fica na parte meridional de uma província romana chamada Galácia. Todas essas cidades ficam em uma altitude, essa fica a 1.200 metros do mar. Icônio fica a 1.027, Listra a 1.230. Agora, vocês imaginam andar a pé nisso tudo aí. Isso tudo. Então, os habitantes são parentes dos gauleses, quer dizer, o povo da raça céltica, né? Que migraram das margens do rio Zeno e se fixaram naquela parte da Ásia ali. E aí eles procuram sempre, quando chegam às cidades, uma hospedagem na casa de um tecelão ou de uma família de operários, onde possa exercer o ofício para poder se manter. E ele faz questão de dizer que ele não quer ser pesado a ninguém a fim de não desvirtuar o evangelho. Olha só, eu trouxe isso para o dia de hoje. Mesmo cabe a todos nós que estamos trabalhando dentro da doutrina, nós não temos direito a ganhar nada, porque a mediunidade nos é ofertada de graça. E nós temos que trabalhar gratuitamente, não é? Mesma coisa. Pode passar. Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Gente, olha só. Aí ele é chamado em Antioquia de Pisídia para falar sobre a história de Israel e as profecias. Mas quando ele começa, em Jesus Cristo é que vos é anunciado o perdão dos pecados e de todas as coisas de que não vos podia absorver a lei de Moisés, será por ele absolvido todo homem que tiver fé. Aí começou o tumulto. Começou uma reprovação, desagrado. Ele sentiu que estava crescendo aquela onda de antipatia. Então, ele foi convidado para sair, né? E continuar a sua preleção no sábado seguinte. Mas nisso aí ele recebeu muitas visitas e consultas, sempre trabalhando no tear. Aí chegou o outro sábado, pode passar. A igreja estava repleta, a sinagoga repleta, porque ele era um pregador moderno, né? Os judeus, entretanto, encheram-se de inveja, contradizendo as palavras de Paulo e proferindo injúrias. O tumulto envolveu a sinagoga. E ele não conseguiu terminar. Ele só falou o seguinte: a voz é que tinha de ser anunciada, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas, olha que confusão que ele causa com isso. Como a rejeitais e não julgais dignos da vida eterna, passamos para os gentios. Pronto, aí é que o tumulto envolveu todo mundo. Por quê? Né? Essa citação está no Atos dos Apóstolos, né? E, ouvindo isso, os pagãos glorificam a palavra do Senhor. E creram todos os que eram destinados à vida eterna. Gente, os Gálatas,
eram homens bons, caridosos e sentimentais, mas tinham um caráter muito volúvel e inconstante. E aí, rapidamente, eles passaram o evangelho por toda a região. Ficaram lá por 1 ano, nessa cidade. Mas acontece que Paulo foi acometido por pela travessia, talvez, dele na da Baixada da Psídia, ele foi acometido em paludismo. Então, ele tinha muita febre e ficou num estado muito grande de fraqueza e de prostração. Ficou lá por 1 ano se recuperando. Depois, eles vão para Icônio. A população de Icônio era formada por romanos, gregos, judeus e galos. Nessa cidade é que... Deixa eu ver aqui, eu acho que é nessa que acontece lá uma confusão grande. Nessa cidade, eles entraram na sinagoga e de tal modo pregaram que um grande número de judeus abraçou a fé, realmente. Mas um grupo de judeus permaneceu incrédulo e começaram a irritar os ânimos contra os irmãos. A população, então, dividiu-se. Uns a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Bom, aí aconteceu um incidente, pode passar. Um incidente muito interessante. Nós vamos falar esse incidente, criando uma situação muito penosa para Paulo, né, que resultou na ação dos judeus junto às autoridades. Foi a prisão de Paulo, onde ele sofreu o suplício de 40 açoites, menos um. Depois eu explico. Foi acusado de blasfemo, sedutor e revolucionário. Ficou 5 dias na prisão, sob severos castigos, e foi depois libertado. Por quê? A razão chamava-se Tecla. Quem foi Tecla? Foi a primeira mulher discípula de Paulo no ano 48. Tem que beber uma aguinha aqui. Quando ele começou a pregação em Icônio, a Tecla ficou entusiasmadíssima e ficava ouvindo ele, magnetizada sobre aquilo que ele falava, porque ele tinha um magnetismo imenso. Mas Tecla estava noiva. E depois dela ouvir Paulo nas suas pregações, ela disse que não queria mais se casar. E aí foi um problema para o próprio Paulo, né? A mãe da Tecla acusou o apóstolo de ter seduzido a filha, pois ela se dizia apaixonada por ele, né? Paulo foi preso para averiguações. A Tecla vai e suborna o carcereiro com pulseiras e fica com ele lá dentro da prisão. Aí o governador leva a Tecla ao tribunal e ela é condenada a ser queimada numa fogueira. Olha só. Só que o fogo não chega até ela, não a atinge. Ele se alastra quando um forte rugido surge no subsolo e a terra treme. E a Tecla livrou-se do sacrifício. Quando ela ficou solta, ela foi de novo para o encontro de Paulo. Ao se aproximar, ela o vê de joelhos, rezando para que ela fosse solta. Tecla, a força dele foi tão grande que o fogo não atingiu ela. Depois vocês vão ver que eles tentam matar ela de várias maneiras, ela não morre. Aí a Tecla quer cortar os cabelos, mas o Paulo diz, não corta porque você é muito bonita e vai encontrar um outro noivo. Não permitiu. Então, pode passar. Fortalecida, ela enfrenta o governador e é presa outra vez. Ela é levada às feras e ela sai ilesa. Olha, quando uma leoa se aproxima
e lambe os seus pés. Leões e ursos são soltos para acabar com ela, e novamente ela sai ilesa, jogando-se na água com inúmeras focas, orando a Jesus, e as focas todas morrem. Mais uma vez ela é levada a ferros, presos em seu corpo. Mas quando a rainha Tricena desmaia, quando vê essa cena, manda soltá-la e cuida dela. Bom, aí eu vou dizer uma coisinha bacana para vocês. A Tecla está encarnada. Está dentro do espiritismo. Tá? Então, ela está seguindo o ideal dela. Tá? E temos aqui o livro do Bacelli, pelo irmão José, Tecla. Tá? Vocês podem ver a primeira Marte do cristianismo. Então, ele aqui, o irmão José, espírito, ele conta toda a história da Tecla. Né? Eu só peguei uma parte. Então, Tecla é solta e a rainha pergunta a ela: quem és tu para que nenhuma fera te toque? Ela responde que é a serva de Jesus e diz que quem acredita nele viverá. Após esse depoimento, ela é solta e é acolhida pela sua mãe. Né? Aí ela converteu a muitos e foi ter com Paulo, vestindo uma capa para parecer homem, levando os valores que ela tinha e que ela tinha ganho e dando ao Paulo. E foi com ele na sua caminhada de peregrinação. Então, isso aí está no livro do Bacelli que eu mostrei a vocês. E aí o que aconteceu? E surgiram-se os judeus e os gentios a fim de maltratar e apedrejar os apóstolos. Né? E aí Jesus dizia: não foram acolhidos? Vocês fujam para outra cidade. Eles fugiram para Listra, Derbe e arredores. E Jesus dizia: se vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Eu acho que isso aí é muito interessante. A Vivian está lembrando, Paulo falou: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite. Exatamente. Essa foi uma das passagens deles em Gálatas, que eles trabalhavam. Temos a nossa hora aí? Acho que sim, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? O que vocês estão achando aí dessa caminhada do Paulo? Tem 8 minutos, tá, Ana? Não, muito interessante. Alguém quer falar alguma coisa? É muita coisa, né? Mas eu procurei fazer um apanhado. Naturalmente, que de cidade em cidade tem muita coisa aconteceu e eu procurei pensar o mais forte, mais necessário ao nosso estudo. Depois ele vai para Listra e daqui a 15 dias a gente vai com ele para Listra outra vez. Percorrendo, mas nós estamos muito bem acomodados, né, na nossa casa, né? O que vocês acham? Alguém mais quer falar? Eu acho que a maioria só conhece o livro Paulo Estevão, não é? Eu dei a lista do que vocês podem pesquisar. Vocês podem ler todos esses livros, são livros muito interessantes, que trazem muita coisa profunda. Eu acho que, se nós seguimos essa doutrina de Jesus, nós temos obrigação de conhecer esse que veio arrastando e foi o maior divulgador da doutrina, como Lutero foi o reformador. Paulo foi o divulgador, Lutero o reformador. E aí eu até digo para vocês uma coisa, né, que eu estava, depois que eu li muito sobre Lutero, eu queria ler a Bíblia dele, porque ele traduziu a Bíblia, né, para o alemão, e numa linguagem que o povo pudesse entender. E aí, no meu aniversário, eu ganhei essa Bíblia. É maravilhosa, é maravilhosa.
e você pode usar no culto do Evangelho, porque tem as citações simplificadas, num enfoque muito bacana, exatamente como no nosso Evangelho, bem simplificado. É linda a Bíblia, maravilhosa. Agradeci muito à amiga que me deu. Né? Eu li o Epístolas de A, Paulo à luz dos a Nina quer falar Filipenses. alguma coisa. Nina. Oi, Rafael. Gilda. Oi, boa noite todo mundo. Eu Boa estava aqui noite. me coçando há um tempão já, porque realmente eu sou fascinada por Paulo. Assim, a transformação dele é um exemplo para todos nós, né? Dá muita força, assim, ver a caminhada da vida dele. E eu acho muito bonita a passagem de Damasco, nas palavras aí que você até colocou no texto, desse abandono do homem velho para surgir esse homem novo, né? E eu acho muito bonito isso, porque é de um significado muito profundo. Uhum. É a gente realmente abandonar toda essa materialidade, essa velhice mesmo da carne e se abrir de fato inteiramente para o plano espiritual, né? É uma vida nova realmente. É uma visão nova, né? Uma visão mais profunda. E assim, é interessante porque realmente isso traz também o fato de que, na verdade, ele não se transformou. Ele já veio com toda essa bagagem, todo esse conhecimento e essa proposta íntima dele. Então, a criação dele aqui, até então, trouxe muito essa visão carnal do mundo, né? Que a gente acaba tendo muito contato com esses ensinamentos da sociedade. Uhum. E o quanto a visão ali, Jesus veio para lembrar ele da missão dele, do plano espiritual, e fazer esse despertar que ele já tinha nele, na verdade, né? Ele tinha uma fé muito grande, né? Você vê que ele lutava para defender as leis de Moisés. Mas quando ele viu que tinha outro lado, ele abriu a visão espiritual dele, né? A visão psíquica dele. Né? Outro dia eu estava me questionando muito em relação a isso, porque Carroá traz muito que assim que o homem ele não é fruto do meio, né? Realmente a gente traz no nosso íntimo o nosso caráter, né? Mas a gente acaba tendo algumas influências, exatamente. Mas e o quanto influência, você vai ele foi influenciado porque o pai levou, foi para ser rabino, né? Mas depois ele se posicionou. Sim, né? Mas como é interessante que ele se utiliza de todo esse conhecimento dele como rabino para também, junto com a espiritualidade dele, trazer essa amplitude de conhecimento para a gente. Isso aí. Né? Porque ele se utiliza de leis da época para fazer essa junção. Então, o quanto é importante a gente ter essa amplitude de olhar mesmo, né? De estudar um pouco de tudo para conseguir trazer mais peso para a nossa palavra, para o nosso exemplo. Ele defendia aquela lei mosaica, que foi a base, né, do Velho Testamento, todos aqueles apóstolos, mas ele não descartou nada. Ele só deu uma nova visão à lei mosaica, somente isso, não é? É muito legal, né? Bacana. Como tudo foi pensado, né? Pois é, né? Porque nós não isso sabemos foi de nada. arquitetado. Nós não sabemos de nada. O que nos espera? Olha a Tecla aí. A Tecla está encarnada, tá, gente? A Tecla está encarnada.
A Tecla foi e será reconhecida. Ela está dizendo aqui, não, vocês não conhecem, eu conheço a Tecla, mas vocês não conhecem a Tecla, não. E ela não vai aparecer nunca como Tecla. Ela é uma outra personalidade, mas com os mesmos ideais, não é? Quem sabe quem nós fomos ali? Que lado que nós estávamos ali? Eu até sei que lado que eu estava. Gente, é Outra muito coisa que eu... interessante. Bom, não sei se dá tempo, mas que eu achei legal também, porque você vê essa... Já na época, tipo, Jesus tinha acabado de falecer, de trazer todo o conhecimento ali para os apóstolos, e você vê ali, logo em seguida, esse contraponto aí de ideais, de mal entendimento, na verdade, da parte de alguns apóstolos, que dá esse confronto com Paulo, né? É isso aí. É impressionante, você vê assim, tão recente, eles que tiveram contato com todo o ensinamento de Jesus, que trazia toda essa uniformização, né, entre as pessoas, sem diferir, né, a importância realmente do posicionamento íntimo de cada um, muito mais que qualquer farisaísmo da época. Você vê que Carruá também teve lá nesse momento, né? E ele conta muita coisa. A Yara está colocando o exemplo de Paulo, nos reforça a base do espiritismo da fé raciocinada. E isso muda os nossos objetivos. Ele não mudou. O ideal dele, ele direcionou para outro lado, mas com a base sempre da lei mosaica, dos evangelistas do Velho Testamento, né? Ele deu um enfoque do amor. Ele deu um enfoque do amor, né? Muito bom. Obrigada, Nina. Nós temos ainda muita coisa depois para falar de Paulo, tá? Tem a peregrinação dele, é muito bonita. Você falou do esforço físico, né? Que Pisídia ficava ao nível do mar, né? E ele chegou a fazer caminhadas chegar a 1.200 metros de altitude. Petrópolis está a 800 metros. Vim do Rio de Janeiro a pé até Petrópolis, mais do que Petrópolis, subir mais 400 metros. Olha todas essas cidades estavam a 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 metros. Então, 400 todas essas. metros No fim, mais alto que Petrópolis. No fim eu fiz um apanhado aqui do quanto ele percorreu. No fim a gente faz uma visão geral disso tudo aí. Mas é muito interessante. Eu espero que vocês estejam gostando disso aí, porque ele nos mostra esse paradigma médico espírita todo tempo, né? Tá bom, Marco? Chegamos no fim da nossa... Já estamos passando um pouquinho de 9 horas. Está no momento da nossa prece, né? Você faria, né? Porque alguém gostaria de fazer. Eu também... Eu só queria dizer a vocês, tem uma coisa que também... eu vou... Um dia estou preparando, estava conversando com a Josiane, com o Cirilo, com eles aí, que a qualquer momento eu estou fazendo um estudo sobre a vida de Leon Denis, que eu acho de uma importância capital para as AMEs. E eu não estou vendo muito isso ser divulgado. Eu não vejo Leon Denis ser trazido a estudo porque ele, quando Kardec morre, ele já está sendo o maior divulgador de Kardec. Então, é uma coisa fantástica a vida desse homem. E em algum momento que der, eu vou trazer a vocês essa vida dele, que foi uma vida de muito sacrifício. E como ele é o nosso orientador, está aqui do lado, depois, a hora que der, eu vou trazer isso tudo a vocês. Eu acho que nós temos que reverenciar esse outro apóstolo do Espiritismo, né? Mas eu só quero agradecer hoje essa oportunidade e desculpar, porque
Talvez eu esteja até deixando alguma coisa para trás, mas há muito ainda que colocar para nós podermos entender o quanto custou a Paulo trazer essa mensagem, o quanto ele sofreu por Jesus para trazer tudo isso a nós, para fortalecer a mensagem do Cristo. Nós só temos que agradecer e aproveitar esses momentos em que estamos com uma lucidez espiritual maior e olharmos não só para a nossa vida atual, buscando as excentricidades, né? Buscando esse movimento muito materialista, mas também vivendo nele, porque ele é necessário, mas também com vistas, como dizia Sócrates, se somos eternos, por que não viver com vistas à eternidade? Que nós possamos viver também com visão para a vida eterna. Que Jesus possa estar com cada um de nós em todos os momentos, abrindo a nossa mente, mostrando-nos caminhos, o caminho da paz, do amor e da liberdade de consciência. Obrigada, amigos, por estarem aqui hoje e que a AME Petrópolis, com a sua diretoria, possa continuar caminhando e enfatizando essa nobreza de caráter de todos esses apóstolos do catolicismo, do cristianismo, do espiritismo. Que todos tenham uma semana de muita paz, muita saúde. Boa noite.